Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos falar sobre a cultura brasileira. O tema da aula é: quais são os tipos de cultura brasileira? São elas: cultura popular, cultura sertaneja, cultura do centro-oeste, cultura sulista, cultura nordestina, cultura nortista, folclore brasileiro, samba e também a cultura nas periferias, que falaremos em um outro momento. A cultura brasileira é bem diversa e isso ocorre devido às influências das outras culturas que se iniciou com a chegada dos portugueses, dos africanos e também dos índios que já habitavam aqui, assim também como os espanhóis, italianos e outros. Hoje nós vamos falar da cultura da região norte brasileira. A região norte é composta por 7 estados e sua população é bem miscigenada. Nessa região estão localizadas a maior parte da população indígena. A região norte ela é formada pelos estados do Acre, Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima, Tocantins. As duas maiores festas populares da região são Círio de Nazaré, que é uma manifestação religiosa de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre na capital do Belém, no estado do Pará, em Macapá e também na capital do Rio Branco, no Acre. Ela ocorre sempre no segundo domingo do mês de outubro e é uma das maiores festas religiosas do mundo. E o Festival de Parintins, ou Boi-Bumbá, é um festival folclórico de Parintins, ocorre no último final de semana de junho, no estado do Amazonas. O festival ele é reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. Ele teve origem quando os portugueses chegaram e se depararam com os rituais indígenas. Antigamente era uma festa popular de rua, representada pela lenda da mãe Catirina e do pai Francisco, e que durante o evento era encenada uma rivalidade entre bois. Esses bois eram fantasiados, bem coloridos, onde se destacam dois principais, que é o boi garantido e o boi caprichoso. Congada ou Congo é uma manifestação cultural afro-brasileira que chegou no Brasil por volta do século XVI e foi ganhando contornos culturais. É uma festa onde se coroa o rei do Congo e também é uma homenagem aos santos dos pretos, São Benedito, Santa Ifigênia e Nossa Senhora do Rosário. Dança do carimbó. O carimbó é uma dança cultural da região norte e teve origem no estado do Pará durante o século XVII, a partir dos costumes e tradições indígenas. Essa dança também é uma mistura de ritmos das culturas que aqui chegaram. E essa dança foi apresentada pela professora Sandra, do módulo 4, com as alunas do CIEJA. São as celebrações indígenas, que são festas e rituais indígenas que também estão incorporados à cultura brasileira. A arte indígena é representada de várias maneiras. Os índios utilizam recursos da própria natureza, que é rico em cores, materiais, e um deles é o capim dourado. Na região norte existem várias lendas e hoje conheceremos a lenda da Vitória Régia. Nayá era uma jovem índia, bela e virgem. Sua beleza atraía a atenção de todos os outros jovens da tribo, mas ela desprezava todos, pois ela havia decidido dedicar todo o seu amor para a lua. A lua era a deusa Jaci, a guardiã da noite, que tinha um grande amor pelas garotas jovens e puras, e por vezes escolhia uma delas, transformando-a em estrela. E assim elas passavam a noite, dançando com a deusa no céu. Nayá sonhava com um dia em que seria escolhida pela deusa. Todas as noites, a jovem partia e ficava esperando a lua surgir. Quando esta aparecia, Nayá passava a noite contemplando a deusa. A jovem foi ficando cada dia mais fraca, pois nada fazia, além de esperar ser arrebatada pela deusa Jaci. Certo dia, Nayá, que esperava a lua surgir, percebe que Jaci, desta vez, apareceu muito mais perto do que antes. A deusa estava sobre as águas. Nayá não teve dúvidas e se jogou nos braços da deusa. Mas, na verdade, esta não era a deusa verdadeira. Se tratava apenas do reflexo da lua nas águas. Nayá, que já se encontrava fraca, acabou se afogando nas águas do rio. A deusa Jaci se comoveu ao saber da morte de Nayá. A lua transformou a jovem em uma bela flor aquática. E assim, durante a noite, Nayá podia dançar com a lua, quando esta refletia nas águas. E esta é a história de como a deusa Jaci criou a Vitória Régia, a flor que somente à noite se abre em todo o seu esplendor para dançar com a lua.
Atividade 1. Você conhece alguma lenda da região norte? Cite 3 personagens dessas lendas. Leia o trecho do texto abaixo. A floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre, pois a taxa de desmatamento chega a quase 20 mil km² ao ano. Questão 2. Qual a importância da floresta amazônica?